Oi, pessoal. Hoje o nosso conteúdo são os modelos atômicos. Vamos ver um pouquinho? Então, o átomo é a unidade fundamental da matéria e a menor fração capaz de identificar um elemento químico, pois detém sua identidade. E o que isso significa? Primeiro, nós vamos entender o que é a matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e volume e ocupa lugar no espaço. O seu celular, o seu corpo, uma árvore, uma cadeira. Então, tudo que tem massa e volume e ocupa lugar no espaço é considerado matéria. E o átomo, ele é essa menor unidade que forma a matéria. Então, para se ter a matéria, tem que ter os átomos reunidos para se formar essa matéria. O termo átomo, ele deriva do grego e significa indivisível. Esse termo, átomo, ele foi proposto por dois filósofos, Demócrito e Leucipo. Então, eles diziam que o quê? Que a matéria era formada por pequenas partículas denominadas átomos, e que as diferentes formas de organização desses átomos, eles davam origem aos estados físicos, sólido, líquido e gasoso, como a gente viu na aula passada. Então, a matéria era formada por essas partículas menores, que são esses átomos. E o átomo ele é formado por um núcleo, que contém nêutrons e prótons, e por elétrons que circundam o núcleo. Então, vamos ver como é a estrutura desse átomo. Aqui está um átomo, que é um elemento, é a menor parte, né? E ele é indivisível. Então, aqui a gente vai ter o núcleo do átomo, logo aqui no meio. E nesse núcleo vão ter os nêutrons e os prótons. Os nêutrons, como se você pegar, deixa nêutron, ele é neutro. Por quê? Porque ele não apresenta nenhuma carga. Então, tentar relacionar sempre o neutro, o N do neutro, a nenhuma carga. Então, aqui ele não possui nenhuma carga. Já o próton, o P do próton, você pode relacionar que ele tem uma carga positiva. Então, próton tem uma carga positiva. Então, no núcleo aqui do átomo, vão ter os nêutrons e os prótons. E a massa, e é onde contém a maior massa do átomo, que juntando os dois, ela carrega 99,9% da massa do átomo. Então, pode dizer que o peso do átomo está aqui no núcleo, e o que está fora do núcleo é quase nulo de peso. Então, o núcleo formado por nêutrons e prótons. E ao redor desse núcleo tem os elétrons, e os elétrons são as cargas negativas do átomo. Então, esses elétrons, eles ficam aqui na eletrosfera do átomo e carregam as cargas negativas. Então, aqui é como é a estrutura desse átomo. Então, a gente viu que a matéria, que é qualquer coisa que ocupa lugar no espaço, ela vai ser formada por átomos. E esses átomos é a menor parte indivisível da matéria. Então, a gente pode observar que o átomo, ele é bastante importante para a formação de todas as matérias, e que o átomo ele vai apresentar o núcleo e a eletrosfera. Então, ele é dividido nessas duas partes. No núcleo tem o nêutron e o próton, que carrega a massa quase total do elétron, e ao redor tem a eletrosfera, que carrega os elétrons, que são cargas negativas. E você pode relacionar o nêutron com nenhuma carga e o próton com carga positiva. Só sobra o elétron, que é a carga negativa. E o próton e o elétron, eles se atraem. Então, se tiver um próton, vai ter um elétron.
Se tiver 2 prótons, 2 elétrons, que sempre vai ter que ter a mesma quantidade de próton e elétron, e eles se atraem. Então, na próxima aula a gente vê mais sobre quem estudou essa estrutura do átomo e quais foram os estudos mais importantes. Até lá!